Olá a todos, eu sou Magela Borba Gato, mestre da cultura popular brasileira desde 2013 e estou trazendo a vocês esse vídeo por conta do prêmio de Culturas Populares, edição Teixeirinha, né? Esse prêmio ele contemplou mestres, mestras também, né? Mestras e mestres do Brasil todo, principalmente aqueles que conseguiram divulgar bastante o seu próprio trabalho, aqueles que conseguiram levar ao maior número de pessoas os seus fazeres culturais, né? Então há uma beleza e há uma grandeza nessa premiação, né? A edição Teixeirinha, porque ela possibilita a nós, mestres da cultura, um pouco mais de fôlego, né? Um pouco mais de condições de chegar a mais brasileiros, né? Eu, na região sudeste, fiquei em terceiro lugar, né? De vários mestres que se colocaram nesse edital, e o meu tema, né, são os fazeres do barro. E como o barro é uma expressão artística popular, né, os fazeres do barro, né, são bastante comuns no Brasil todo, né, cada qual com suas particularidades, com suas tendências, com seus temas, né? Então eu trouxe esse tema dos fazeres do barro para esse edital, contemplando vários aspectos do barro. O meu tema mais apresentado, mais divulgado, é exatamente as paulistinhas, né? As paulistinhas, elas são imagens religiosas do século XIX, né? Na verdade, elas iniciaram um pouco, né, no final do século XVIII, atravessaram o XIX todo e chegaram até o início do século XX. Essas figurinhas de barro, elas tinham um apelo devocional popular, né? Portanto, elas estão inseridas nesse universo da cultura popular. Também trabalho bastante com presépios, trabalho com figuras de barro, né? Figurinhas que contam histórias, que remontam aí a tradição figureira, né? do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba ele está no estado de São Paulo, né? E esse estado de São Paulo pertence aí à região sudeste e região na qual eu estou inserido. A ideia de trazer até vocês esse vídeo, né, é exatamente enaltecer a importância do prêmio, trazer um pouquinho, né, do que é os conhecimentos do barro e também um pouco da importância que esses fazeres do barro têm na cultura brasileira, né? No Nordeste nós temos uma produção muito bacana de barro, em outras regiões, talvez no Centro-Oeste, enfim, o Brasil todo, de um modo geral, possui expressões do barro, sejam por meio de figuras, por meio de santos, por meio de presépios, de potes, sejam eles utilitários, sejam eles decorativos,
o barro está muito presente na cultura brasileira, né? E quando nós falamos do barro, principalmente na cultura popular, nós temos aí várias coisas importantes, né? A grande maioria dos mestres que trabalham com barro receberam esses conhecimentos, talvez de seus pais, de seus avós ou de outros mestres das regiões onde eles vivem, né? E o barro, por sua vez, ele compreende, né, um ciclo grande de conhecimentos, né? Nós temos o encontro desse barro, né? Ou seja, é necessário saber onde está esse barro, para que ele serve, né? Se é um barro mais útil para fazer telhas, para fazer potes, para fazer bonecos, para fazer determinados tipos de cerâmica já mais elaboradas, né? Enfim, o barro ele sempre está lá dormindo, né? Debaixo da superfície, né? Então, o primeiro saber do barro é exatamente saber onde ele está, né? E a partir do momento em que nós sabemos onde ele está, nós precisamos saber em qual profundidade está o melhor barro. Então é necessário cavucar essa terra, experimentar a sua leveza, sua plasticidade, né? Até que se encontra aí o barro mais adequado para o trabalho daquele artesão, daquele mestre, né? E aí, após esse encontro do barro, essa definição de qual barro é o melhor, aí tem todo o processo de limpeza, né? De refinamento, né? Na tradição popular, esse processo é feito todo manual, né? Retira-se o barro com as mãos, né? com a enxada, o enxadão, coloca-se esse barro para decantar, ou seja, esse barro vai para um recipiente com água, ele vai amolecendo, depois tira-se essa água, faz-se um processo de limpeza, né? Onde nós tiramos as pedrinhas, as raízes e outros fragmentos, né? Que possam existir ali. Uma vez feito essa limpeza, então nós vamos beneficiar esse barro, ou seja, torná-lo uma massa mais consistente, né? Então vamos pegar esse barro, sová-lo, né? Como se faz com o pão, com a massa do pão, e essa massa vai se tornando própria, né? Adequada para, enfim, a modelagem, seja a modelagem de um pote, seja a modelagem de uma figurinha, de uma escultura, enfim. Ele precisa passar por essas etapas, né? E depois vem todos os outros conhecimentos, né? Uma vez que eu tenho um barro adequado para modelagem, seja do que for, eu dou uma forma a isso, e com isso eu preciso conhecer a outra etapa, né? Que é a etapa da queima. E aí, para cada elemento, né? Se são potes, eu preciso de fornos grandes. Se são figurinhas, talvez um forno menor, né? Existe na cultura popular, né, tradicional, o uso do forno a lenha, né? Então é necessário saber como construir esse forno, as proporções desse forno, o movimento do fogo para trazer aquela peça
a sua temperatura ideal, né? Que vai aí de 800 a 1000 e poucos graus. E é exatamente nesse processo da queima que a argila passa a ser conhecida como cerâmica, né? Então o rito do fogo transforma aquela terra, aquela argila, né, em uma coisa, vamos assim dizer, um pouco mais eterna, né? O barro, antes da queima, assim que ele cai na água, depois de alguns minutos ele derrete, ele volta à sua condição natural. E a partir do encontro desse barro, dessa argila com o fogo, ela passa já para aquilo que eu gosto de chamar de eternidade, né? Porque uma peça queimada a 800, a 1000 graus, ela pode até permanecer no fundo do mar por centenas de anos, né? Que ela vai resistir a essas mudanças, né? Desde que ela esteja bem queimada. E aí, cada artesão, cada mestre vai decidir se aquela peça vai ser pintada, se ela vai ser esmaltada, se ela vai ser vitrificada, né? Então, quando eu apresentei esse tema, né, dos saberes do barro, os fazeres do barro, eu trouxe também aqui comigo, né, esse conhecimento todo. E cada segmento da minha arte no barro, ela tem um viés diferenciado, né? Embora as três facetas aí pertençam a um olhar popular, né? Nós temos, por exemplo, os presépios, né? Os presépios de barro. O presépio nós herdamos aí da cultura portuguesa, né? Que herda, por sua vez, da cultura italiana, né? Que é onde surge o presépio, né? Pela presença e pela imaginação de São Francisco de Assis. Então é ele quem proporciona uma primeira ideia do presépio, né? E aí, por mãos portuguesas, essa tradição, essa cultura que tem muito a ver com a religiosidade, tanto oficial quanto a religiosidade popular. Então, esse presépio vai chegando até nós, né, nós brasileiros. E aqui no Vale do Paraíba, né, do estado de São Paulo, nós temos algumas cidades, né, que são reconhecidas, né, pela arte figurativa, né, pela arte presepista, né? E esses presépios, obviamente, eles contam a história do nascimento do menino Jesus, né? Só que do ponto de vista da cultura popular, né? Então nós temos lá os bonequinhos que representam, né, a Sagrada Família, os reis, os pastores, e aí no imaginário popular vão chegando outras figuras, né? Figuras de mulheres, de homens, de vendedores, de bichinhos, né? Galos, galinhas, patos, marrecos, enfim, há todo um arsenal da fauna que vai sendo inserido nesse universo dos presépios, né? Originalmente, no Vale do Paraíba, essas pecinhas não eram queimadas, né? Então, eram pecinhas de barro cru, né? Ao passo que em outras regiões do Brasil existem e podem existir ainda figurinhas de presépios que já são queimadas, né? Então, de um modo geral,
esse barro, nesse universo do presépio, ele se coloca a serviço para registrar esse momento natalino, né? Então são pecinhas bastante coloridas, que compõem um conjunto, né? Por vezes essas pecinhas são vendidas soltas, né? Outras vezes elas já são vendidas ou montadas dentro de um pequeno cenário, seja um cenário feito do próprio barro, seja um cenário de madeira ou outras infinitas possibilidades, né? Uma outra vertente do próprio barro, né, são as figuras, né? As figuras que contam histórias por elas mesmas, né? Essas figuras já são, né, elas são uma evolução do conjunto de presépios, né, mas que com o tempo elas foram ganhando histórias próprias, né, que são aquelas figurinhas que contam costumes do mundo rural, costumes da vida religiosa popular, as festas, os violeiros, enfim, tudo aquilo que habita o mundo da cultura popular, né? E particularmente dentro ainda desse universo do barro, eu me tornei um pesquisador autodidata das paulistinhas, né? Que são os santinhos feitos de barro, são queimadas, né? Que viveram aí durante 120 anos na cultura do Vale do Paraíba, paulista principalmente, né? E como esses três segmentos fazem parte da cultura paulista, que portanto estão dentro da cultura da região sudeste, né? Porque nós conversamos muito aqui, né? Geograficamente, culturalmente, seja pelos movimentos das tropas, né? Já em outros séculos, seja pela junção de cidades, né? Que a via ferroviária permitiu, seja por conta da Dutra, né? Da rodovia Dutra, né? Então, essas culturas foram se entremeando, né? Então, a nossa região tem uma comunicação muito grande com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais, né? E, portanto, ela transita bem na região sudeste, né? Então, quando eu falo da cultura do barro, das figuras, dos santos, dos presépios, dos potes e de tudo mais, isso também vai além do Vale do Paraíba, né? Por conta dessas ligações que nós temos, né? Nós tanto levamos influências para esses estados da região sudeste, como sofremos também positivamente influências dele, recebemos essas influências, né? Então, quando nós pensamos, né, nos nossos potes, nas nossas figuras, nos nossos santos de barro, nos nossos presépios, com certeza um pouco de cada estado da região sudeste também está ali representado. Então, ao pensar o barro nessa região, eu olho, né, para as figuras, para os potes, para os saberes, enfim, para todos aqueles artesãos e mestres que fazem do barro um grande contador de histórias, né? O barro é para nós, ceramistas e mestres figureiros, a matéria-prima que registra as nossas histórias.